Então vamos lá. Dando continuidade aí na aula, na questão das funções, né? Eu vou falar mais um pouco sobre as funções, tá? Então, dando continuidade aí, vamos falar agora sobre. Não sei se eu. Não sei, deixa aí, entendeu? Vou colocar um novo documento aqui. Não vou. Aliás, não, deixa isso aqui, né? Vou deixar tudo junto mesmo. Deixar tudo junto. Então eu só vou para uma próxima página aqui. Eu vou fazer tudo no mesmo lugar. Então agora eu vou falar um pouco sobre o gráfico de uma função. Então, o gráfico de uma função. Tentar ser o mais breve possível e o mais objetivo possível, tá? Então, o gráfico de uma função nada mais é do que um conjunto de pontos, vamos ver se um só feio, do que um conjunto de pontos que satisfazem, vou colocar um conjunto de pontos do conjunto de, vou colocar pontos, um conjunto de pares ordenados do plano que satisfazem. Poderia ter deixado pontos também, era só definir o ponto como um par ordenado. O conjunto de pares ordenados do plano que satisfazem a seguinte condição. A seguinte condição. Qual é essa condição? É assim, eu vou dizer que considere uma função f de a em b, tal que o x ele é elevado de x para y, que é igual ao f de x. Igual eu falei na sala, o meu a é o meu domínio, o meu b é o meu contradomínio, o meu x é um valor pertencente ao domínio, e ele vai gerar uma imagem por meio dessa lei de formação da minha função. Y igual a f de x. O conjunto de pontos que satisfazem esta condição aqui serão chamados de gráfico da função. Qual é a condição? Vou chamar isso aqui de G. Quem é o conjunto G? São os pontos x, y, tais que o x pertence ao conjunto A, ou seja, o x ele faz parte do conjunto A, e o y é igual a f de x, certo? Então, o y ele vai respeitar a lei de formação. Então, o y vai ser exatamente o f de x, que, na realidade, ele vai pertencer ao conjunto B. Então, o conjunto de pontos que satisfazem estas condições, nós vamos chamar de gráfico da minha função. O gráfico nada mais é, o gráfico é um esboço deste conjunto de pontos. Desse conjunto de pontos. O que acontece? Quando nós pensamos no gráfico de uma função, nós vamos imaginar mais ou menos assim. Muita gente confunde isso. Saca só. Eu vou dizer que o meu f de x não, vou dizer que o meu f é o conjunto de pontos dos naturais que vão para os reais, tal que o x vai ser levado para um y igual a f de x.
Eu vou dizer que o meu f de x, ele é x mais 1. Estou dizendo isso. Construa o gráfico dessa função. Vamos construir o gráfico dessa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar, eu vou montar aqui o meu plano cartesiano. Eu vou montar aqui o meu plano cartesiano e vou fazer o seguinte. Observe o que vai acontecer. O domínio dessa função, ele é apenas o conjunto dos números naturais. Só existem números naturais com o domínio dessa função. Então, para descobrir as suas respectivas imagens, eu vou ter que respeitar essa lei, y igual a f de x, onde o f de x é x mais 1. Então, se você começar a fazer as contas, você vai ter o f de 0. Quem vai ser o 0? O f de 0, 0 mais 1. Quem vai ser o f de 1? 1 mais 1, que é 2. Quem vai ser o f de 2? 2 mais 1, que é 3. Quem vai ser o f de 3? 3 mais 1, que é 4. Ou seja, quais são os pares ordenados que estão sendo montados aqui para mim? Esse primeiro par ordenado seria 0 para x, 1 para y. Então ele está aqui. 0 para x, 1 para y. 1 para x e 2 para y. Então ele está aqui. Ó, 1 para x, 2 para y. O outro ponto seria 2 para x e 3 para y. O outro ponto seria 3 para x e 4 para y, e assim por diante. Então, cada pedacinho desse fará parte do meu gráfico. Aí você fala, professor, já entendi, esse gráfico vai dar uma reta. Pode ligar os pontos? Pode? Não pode. Por que eu não posso ligar esses pontos aqui? Porque o meu domínio, ele é natural. Então, os valores que eu tenho para o meu domínio são apenas os números naturais. Se esse n não fosse os naturais e sim os reais, aí você poderia fazer aquela reta que vocês fazem sempre. Por quê? Porque entre o 0 e o 1 existem infinitos valores. Então, você iria fazer um esboço. Esse negócio ia ficar os pontinhos tão próximos um do outro que você passa uma reta contínua dentro desses pontos. Essa parte de continuidade nós vamos estudar um pouco mais para frente, tá? Mas aí você poderia. Somente se aqui fosse os reais. Se não fosse, não poderia. Então, essa é a ideia do gráfico de uma função. Você tem diversos exemplos de gráficos, né? Gráficos que nós conhecemos aí, por exemplo, deixa eu botar uma próxima página aqui. Gráficos conhecidos como uma parábola. Você tem outros tipos de gráficos, como sendo por exemplo, uma hipérbole. Tem aqui. Você tem outros tipos de gráficos, como sendo uma reta. Você tem também uma função exponencial. Você tem uma função logarítmica. Então, cada um desses gráficos, eles respeitam uma certa condição. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Às vezes, observando de cara assim, um gráfico, eu vou até escrever isso aqui como observação, isso é muito importante. Olhando para o gráfico, ao olhar, vou colocar assim, ao olhar para um gráfico, é possível descobrir se
se ele veio ou não de uma função. Veio ou não de uma função. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Basta traçar retas paralelas ao eixo y e verificar se o gráfico é intersectado somente uma vez. Somente uma vez. E pronto. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu vou colocar dois exemplos aqui para vocês. Aqui. Suponha esse gráfico. Imagine esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico faz isso. E esse gráfico faz isso. Vamos entender isso. Aqui é o A, aqui é um B. Aqui é um A, aqui é um B. Tá? Eixo X, eixo Y. O que você vai fazer? Você vai traçar retas paralelas ao eixo Y e verificar se elas intersectam o gráfico apenas uma vez. Então, se você traçar retas paralelas aqui, em qualquer lugar você vai perceber que esse gráfico ele é intersectado uma única vez. Beleza, então isso daqui é uma função. Se você traçar o gráfico com retas paralelas ao eixo Y e ele tocar mais de uma vez, nós vamos dizer que esse gráfico ele não é uma função. Por que ele não é uma função? Se você lembrar lá da função, nós dizemos assim, que para todo elemento do domínio deve existir um único elemento no contradomínio que seja correspondente a esse cara. Isso daqui não é função, porque esse elemento ele tem isso como imagem, isso como imagem e isso como imagem. Então isso não é função. Se você observar aqui o elemento, por exemplo, sei lá, x0, ele teria uma imagem correspondente aqui, um y0, uma outra imagem correspondente aqui, que seria um y1, e uma outra imagem correspondente aqui, que seria um y2. Então, isso daqui não representa uma função. Isso não é caracterizado como sendo uma função. Então, para você verificar se é ou não é função, você precisa passar retas paralelas ao eixo y. Intersectou uma única vez, isso é classificado como sendo uma função, o gráfico de uma função. Se intersectar mais de uma vez, isso é apenas o gráfico de uma relação e não de uma função. Então, nesse caso aqui, nós não temos, como é que fala? Função nesse segundo exemplo. Além disso ser importante verificar, observando o gráfico também, eu posso descobrir, vou colocar assim, uma observação e outra observação. Além de descobrir se é ou não é uma função, é possível também, por meio do gráfico, vou colocar assim, por meio do gráfico,
é possível identificarmos o domínio e a imagem da função. Isso aqui é muito importante. Então, você consegue identificar domínio e imagem por meio do gráfico. Como é que vai funcionar isso daqui? Vamos prestar muita atenção nesse detalhe aqui, que é muito importante isso também. Entendido isso uma vez, acabou. Não precisa pensar muito, não. Então, temos aqui o eixo Y e o eixo X. Eu vou supor que esse cara aqui é o A e aqui é o F de A. Né? Sei lá, não vou chamar F de A não, vou chamar de C. Tá bom? Vou botar uma bolinha fechada assim, para vocês entenderem um esquema ali. Olha o que eu fiz. Passei ali de propósito, beleza. E aqui eu vou colocar uma bolinha aberta para vocês entenderem também o que isso significa. Não, deixa essa bolinha aqui, peraí. Deixa eu botar ele mais embaixo aqui. Deixa eu só consertar ele aqui. Porque ficou ruim aqui, parece que ele deu uma voltinha, né? Mas a intenção não era dar uma voltinha, não. A intenção era subir aqui e fazer isso. Tchup, tá aqui. Aberto. Vou explicar o que significa esse aberto. Vou chamar aqui de B e aqui eu vou chamar de D. Sei lá, de E. Bom? Observando isso daqui, eu já sei que isso é uma função. Eu já sei. Porque se eu traçar retas paralelas ao eixo Y, eu tenho certeza que ela vai intersectar em um único lugar isso daí. Sabendo disso, se eu já tenho isso de certeza, olha só o que nós vamos fazer agora. Eu vou tentar descobrir quem é o domínio e quem é a imagem dessa função. O domínio dessa função, nós estamos chamando o domínio da função de A, né? Então, isso daqui é uma função que vai de A em B. Eu quero saber quem é o domínio e quem é o contradomínio. O domínio são os valores que eu associo a X. E o contradomínio são os valores que eu associo. A minha imagem são os valores que eu associo pela lei de formação, que é o meu Y igual a F de X. E a ideia está aqui. Como é que eu sei os valores desse cara aqui para o conjunto A? Se você quer observar o domínio dessa função, você vai olhar para o eixo X. E aí você vai verificar onde é que tem gráfico no eixo X. O gráfico, você pode observar que você tem gráfico indo do A até o B. Não existe gráfico da função fora desse intervalo de A até B. Eu só tenho gráfico dentro desse intervalo. Então, se eu tenho apenas dentro desse intervalo, significa que esse cara é o meu domínio. Você só precisa tomar cuidado com o seguinte. Aqui no A, ele vai ser bolinha fechada. O que isso significa? Significa que o elemento A pertence ao domínio dessa função. E aqui no B, ele vai ser bolinha aberta. O que significa isso? Que o elemento B não pertence ao domínio A.
Então, o domínio dessa função, ele seria os valores que estão, vamos colocar aqui, o A. Quem seria o A? Ele vai do elemento Azinho até o elemento Bzinho. E vocês já sabem essa notação. Então, eu já descobri o A. O meu A é o meu contradomínio. Ou o meu domínio. Agora, eu vou pensar o seguinte. Quem seria a imagem dessa função? A imagem dessa função, aliás, se eu não fizer um negócio aqui, eu não tenho como descobrir a imagem dessa função. Vou falar que isso aqui é um F, tá? Vamos pensar nisso daqui. Puxou o negocinho aqui. Eu vou pensar nisso daqui como sendo um F. Vamos imaginar aqui como um F. O que seria a imagem dessa função? Enquanto o domínio da função você observa o eixo x, a imagem da sua função você vai observar o eixo y. E você vai observar no eixo y onde é que tem gráfico no eixo y. Aí, olha para cá. Por exemplo, dentro do eixo y, é fácil você perceber que tem gráfico desse ponto máximo e desse ponto mínimo. Então, tem gráfico todinho dentro desse intervalo aqui. De F até o E. Tem gráfico. Aí eu te pergunto, no F, a bolinha é fechada ou aberta, né? Existe imagem? Por exemplo, se você observar esse ponto aqui, que está dentro do domínio, a imagem dele representa o F. Então, essa imagem é fechada. Se você observar aqui, esse elemento aqui, existe alguém no domínio que está associado ao E. Então, aqui também é fechado. Então, a imagem, eu olho para o eixo Y, no intervalo onde existe gráfico. Então, vou escrever que a minha imagem, ela vai do ponto E fechado até o F fechado. Então, eu consigo descobrir o que é domínio e o que é imagem. Domínio olhando o eixo X e imagem olhando o eixo Y. Observando esse gráfico aqui, existem alguns pontos que são importantes da gente comentar. Por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser chamado de ponto máximo. É o cara que tem a maior imagem possível. Esse cara aqui é o mínimo da função. Esse cara é o máximo da sua função. É o cara que possui a maior imagem e é o cara que possui a menor imagem. Então aqui, ó, o máximo, esse é o máximo que nós podemos conseguir e esse é o mínimo. Outras coisas importantes é onde esse gráfico intersecta o eixo Y, ou desculpa, o eixo X. Esses caras, para eles intersectarem o eixo X, é necessário que o Y seja igual a zero. Ou seja, nós estamos atrás de umas coisas chamadas de raízes da sua função. Então, raiz de uma função é exatamente onde o gráfico intersecta o eixo Y, ou o eixo X, certo? Isso é muito importante aqui também. Muito, muito importante mesmo. Então, a gente consegue já descobrir quem é domínio, quem é imagem, quem é ou não é uma função, e assim por diante. A gente consegue descobrir muita coisa observando o gráfico de uma função. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês daquela lista. Onde é que está aquela lista? Me parece que eu tinha olhado essa lista com vocês. Não sei se é isso. Acho que é aqui, ó. Quer ver? Vamos ver um de gráfico aqui. Por exemplo, não, isso aqui é de diagrama de flechas. Olha só.
Vamos fazer uns negocinhos aqui, quer ver? Vamos lá. Eu vou copiar isso para lá, tá? Deixa eu... Quais das relações são funções? Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou botar na próxima página aqui, só para a gente pensar. Tem essa aqui também, né? Tem essa aqui que eu vou jogar para lá. Cadê meu trem? Aqui, depois eu organizo. E tem essas outras 3 aqui ainda, né? Deixa eu diminuir isso aqui para eu jogar tudo uma vez logo. Vamos lá organizar isso daqui. Ó, presta atenção, hein? Olha o que o cara tá falando. Quais dessas representam funções... quais relações de R em R representam funções? Primeira coisa, quando o cara fala de R em R, já significa que eu estou analisando todo o conjunto dos números reais como domínio e todo o conjunto dos números reais como contradomínio. Então, nós temos aqui o domínio e nós temos aqui o contradomínio. Primeira coisa, como é que eu verifico se é função por meio do gráfico? Eu preciso traçar retas paralelas ao eixo Y. Então, se você traçar retas paralelas ao eixo Y aqui, é fácil perceber que nesse caso sempre vai tocar em um único ponto, ou seja, ela é uma função. Nesse caso aqui, se você traçar retas paralelas ao eixo Y, você percebe que ela toca aqui e toca aqui. Então, isso daqui não é função. Se você fizer essa aqui, você vai falar, professor, essa aqui é função, porque a gente traça retas paralelas ao eixo Y, sempre toca em um. Mas eu vou dizer, não é função. Por que que isso daqui não é função? Porque existe esse pedaço aqui, ó, que não tem gráfico. Ou seja, ele falou que o domínio é o conjunto dos números reais. E nesse pedaço aqui não teve nenhuma imagem. Então, nesse caso, isso daqui não é uma função. Nesse outro caso aqui, retas paralelas ao eixo Y, isso tende para a esquerda, tende para a direita, indo o resto da vida para cima e para cima aqui também, significa que isso vai ser uma função. Então, aqui também é uma função. Observe que essa primeira função, ela tem uma única raiz, bem aqui, ó. Essa daqui também tem uma única raiz, bem aqui. E essa outra, ela também é uma função, você traçar retas paralelas ao eixo Y, só que ela tem uma raiz aqui e uma raiz aqui. Certo? Professor, e esse ponto aqui? Olha só esse ponto. Esse ponto, vamos supor aqui que é o número 1, a única imagem dele é o menos 2. Professor, não é o 2 lá em cima, não? Não. Tá vendo que aqui está aberto e aqui está fechado? Então, eu vou analisar onde está fechado. Então, o número 1 tem uma única imagem, que é o menos 2. E essa aqui, por fim, ela não é uma função, porque se você passar retas paralelas ao eixo Y, vai tocar em infinitos pontos. Tá vendo que sabendo desses conceitos, fica bem simples analisar isso daí. Ó, tem mais um caso aqui. Vamos só de cabeça, ó. Qual dos gráficos não representa uma função? Ó, esse daqui.
sim, sim. Esse daqui, sim. Vamos ver os outros aqui. Esse daqui, sim também. Esse também, sim. E esse daqui, não, é nítido, né? Tocou em 2 pontos. Olha aí, tanto que é fácil. Viu? É muito simples. Sabendo, né? Sabendo é muito simples. Tá bom? Então, essa é a ideia do gráfico de uma função. Deixa eu dar uma olhadinha a mais aqui. Não, isso aqui dá para vocês pensarem um pouco. Vocês leiam aí também um pouquinho. Mas o mais importante, ó, olhando para esse gráfico aqui, saca só, deixa eu ver o que, que ele quer que esboce o gráfico de y, g de x. Não sei nem o que, que ele quer, mas vamos lá. Se você observar isso daqui, olhando a grosso modo aqui, o domínio dela vai de -6 até 6. O domínio, estou olhando para o eixo x. A imagem dessa função vai de -2 até o 3, que é onde tem gráfico. Aqui tem raiz, aqui tem raiz, aqui tem raiz. Certo? Isso é muito importante, essa ideia. Então, não sei o que, que ele quer aqui não, mas a grosso modo que eu analisei ali já é o bastante para vocês. Tá ok? Então, essas coisas que eu falei para vocês, tudo isso envolve o conceito de gráfico de funções. E aí eu já consigo ver domínio, consigo ver imagem e tudo mais. Acho que é só isso mesmo. Deixa eu pausar aqui então. Vou começar outra.